ainda sobre o tema dos 72 nomes, eu queria acrescentar algumas características, algumas revelações inerentes à tabela que nós vimos no vídeo anterior, a Cabala dos 72 nomes. Uma característica interessante e que acaba se explicando de uma forma surpreendente é que nessas 216 letras, né, quer dizer, as 72 nomes formados por combinações de 3 letras dos versículos, né, do relato da abertura do mar, essas 216 letras, elas contêm quase o alfabeto todo hebraico. O alfabeto hebraico é composto por 22 consoantes, 22 letras. Aqui dentro desse quadro, em 216 letras, uma não aparece. 21 sim, 21 letras sim, uma letra não aparece, mas aparece. Então, a letra que falta, não falta. Na realidade, ela aparece numa outra dimensão. Então, na dimensão expressa, na dimensão revelada, ela não aparece. Não está grafada. Ela não aparece escrita. Então, é a letra Gimel. Letra Gimel é a terceira letra do alfabeto. E ela corresponde, na gemátria, ela corresponde ao número 3. Então, todas as letras, 21 letras do alfabeto hebraico estão presentes na tabela das 216 letras, nas 72 combinações, menos a letra Gimel. Ela não aparece escrita. Então, por que isso, né? Nada passa despercebido, quer dizer, tudo precisa ser argumentado, precisa ser fundamentado. Por um lado, essa tabela ela não pode ser usada de forma egoísta, de forma arrogante, como se fosse um instrumento de poder. E em hebraico, a palavra vaidade, arrogância, orgulho é gavá. E a palavra gavá começa com a letra Gimel, que é o fonema G, né? O G mudo. Então, ela não aparece expressa, né? Dizem, né? Os comentaristas, os comentaristas autorizados das escrituras dizem que por esse motivo ela não aparece expressa, quer dizer, ela não está em destaque, porque não pode ter um uso, a tabela não pode ser usada de uma forma que deixe, né, a impressão de que é um instrumento de poder, de vaidade, de arrogância ou de orgulho. Então, ela não aparece expressa. No entanto, existe um outro conceito em hebraico chamado Gomel Dalim. Gomel Dalim quer dizer compensação dos necessitados, quer dizer, é um tipo de Gemilut Hassadim. Gemilut Hassadim quer dizer um tipo de ajuda aos necessitados, mas anônima. Totalmente anônima. A Gemilut Hassadim ela não pode aparecer. E esse conceito de Gemilut Hassadim também começa com a letra Gimel, dizer, ela começa com esse fonema G, Gemilut Hassadim. E ele é um conceito de generosidade que expressa, né? Gemilut Hassadim é um tipo de generosidade, de caridade que é feita anonimamente e sem nenhuma expectativa de devolução ou, né, de forma bem oculta. Então, por isso, o Gimel, a letra Gimel, não está expresso, né, ele não está destacado, mas ele está oculto em outra dimensão. Ele está em todos os nomes, ele está nos 72 nomes numa outra dimensão,
Que dimensão? Que dimensão é essa? Se Gimel é o número 3, os 72 nomes, cada um tem 3 letras. É a combinação de Gimel, Otiot, de 3 letras. Então, ele está, a letra que falta grafada, a letra que não está grafada, né? Quer dizer, que não está explícita, ela aparece de forma oculta em todos os nomes, né? Indicando a tríade, é o Gimel. Gimel e Otiot são as 3 letras. E isso tem a ver, quer dizer, isso ilustra, é como se fosse um simbolismo, ilustra uma oposição. A oposição da humildade, né, em contrapartida à arrogância. Então seria Gemilut Hassadim, de forma humilde, de forma oculta, que precisa, né, ser explicada dessa forma, né, ela aparece insinuada nas 3 letrinhas de cada nome, né, em contrapartida, né, na outra ponta está o destaque, está a vaidade, o orgulho. Achei que não podia deixar isso passar. Essa é uma característica que eu queria complementar nesse vídeo. Queria também falar de outros conceitos que também somam 72, né? Como a palavra Chesed. Chesed é uma das sfirot, é uma das dimensões da árvore da vida, e a tradução de Chesed é misericórdia, é uma das dimensões, uma das sfirot, uma das 10 sfirot. Mas independente da árvore da vida ou não da árvore da vida, a palavra Chesed quer dizer misericórdia, benevolência. E a palavra Chesed em hebraico também soma 72. Isso né, quer dizer, ainda acrescenta que essa tabela tem que ser usada, vai mais ou menos na direção do que foi dito antes. Tem que ser usada para o bem do outro, né? Tem que ser usada, se ela é uma senha, se ela contém, né, como o Zohar diz, mas antes do Zohar ainda, né, talvez no Sefer Abair, não tenho certeza, mas esses escritos antigos dizem que essa foi a fórmula que Moshe utilizou na abertura do mar. Então ela é uma fórmula, é um código, é uma senha. Então ela deve ser usada em favor do outro, tem que ser usada com misericórdia. Primeiro tem que aprender, né? Tem que saber como, só que ela não vem com uma receita. E essa receita realmente ela não existe. Eu acho que só Moisés tinha essa receita. Mas essa tabela ela é objeto de muita investigação. Mas assim, nos textos antigos, nas fontes mais antigas, eu sempre me remeto às fontes autorizadas, as primeiras fontes que trataram do tema. Existem algumas tentativas de dar um sentido, né, para essa tabela. Nós já conhecemos a origem, como essa tabela foi formada, mas as pessoas perguntam os usos, né, os usos da tabela, né, como é que se faz. Primeiro nós já vimos que o uso tem que ser um uso altruísta e preferencialmente coletivo, né, deve ser como se fosse uma tabela de proteção coletiva. Agora, como lidar com ela, né? Existem maneiras, existem tentativas de investigação e de especulação,
muito sérias e muito fundamentadas, tem que ser tudo muito argumentado, fonte que remete para outras fontes. Eu não quero me estender muito, mas eu vou tentar citar alguns exemplos e ficar dentro de um tempo razoável. Eu disse no vídeo anterior, né, no primeiro vídeo da apresentação dos 72 nomes, que essas combinações, elas não formam palavras, então elas são soletradas, mas existe uma forma de soletração. Não é a soletração como nós conhecemos, simplesmente tem um método de soletração. No entanto, textos mais antigos são mais rígidos em relação à leitura desses nomes e eles dizem que não pode nem soletrar. Então, o que foi feito? Foi feita uma tabela. Realmente é uma fonte tão antiga que eu não sei em que livro está. Foi feita uma tabela, eu posso tentar descobrir. Né? Foi feita uma tabela onde cada uma dessas tríades virou uma sigla. São 3 iniciais. Cada uma das 72 combinações são 72 iniciais não que são na origem, mas que para poderem ser trabalhadas sem sair do sagrado, sem entrar no profano, nem soletradas elas podem ser. Então seriam 3 iniciais de 3 palavras retiradas de salmos e ao invés de soletrar a combinação, fala as 3 palavrinhas dos salmos, extraídas dos salmos esparsamente, que acabam formando um sentido. E no final do século XVI, aí é um outro exemplo que eu vou dar. No final do século XVI, um grande cabalista, final do século XVI, início do século XVII, um grande cabalista italiano, Rabbi Menachem Azariah. O que ele fez? Ele pegou 72 versículos dos salmos esparsos, são 150 salmos. Ele pegou 72 versículos dos salmos. Nesses 72 versículos está presente o tetragrama em cada um deles. Esse era um critério, o versículo inteiro, que não acontece no exemplo anterior. O exemplo anterior eram 3 palavrinhas que faziam sentido de salmos com essas iniciais como uma alusão, né? Mas nesse caso, ele pegou 72 frases, versículos de salmos, e o primeiro critério é que tivesse o tetragrama nos 72 versículos, e o segundo critério, ele localizou em cada versículo as 3 letras. Não sequencialmente, porque elas não necessariamente não é fácil achar palavra que contenham as 3. Algumas pode até ser, por exemplo, tem Aleph Nun Yod que forma uma palavra, né? Mas nem todas. Então, mas ele pegou o versículo que tem o tetragrama e as 3 letras, né, na ordem que elas aparecem, né, na combinação. Pode estar na ordem, quer dizer, a primeira letra na primeira palavra, a segunda letra pode estar na quarta palavra e a terceira letra na última palavra, mas não em ordem trocada. E esses 72 versículos, eles são versículos de louvor a Deus, de gratidão, de pedido de proteção também para si, para o outro, e para o povo, e para todos. Então, acabou formando, embora sejam 72 frases esparsas,
acabou formando uma oração, como se fosse uma oração. Acabou formando uma poesia. Quer dizer, esse método de criação poética tem um nome em hebraico que se chama melitzá. Melitzá quer dizer pegar um versículo daqui, outro de lá, juntar e fazer um novo texto que faça relação um versículo com o outro. E é muito, muito bonito. Essa é uma outra possibilidade. E quando eu falo em fundamentação, em argumentação, e fontes, eu vou dar um exemplo. Os nomes são numerados, tá? Numerados, o número não aparece, mas eles seguem uma ordem. Então, esse primeiro nome aqui, eu estou no reflexo invertido. Esse é o primeiro, Vav, Rei, Vav. Então, para que não seja profanado o nome, então o que Vav, Rei, Vav, né? Ele pode ser representado por qual substituto que remete a ele. Vayehu Lashamayim ve'aretz. Gênesis, capítulo 2, versículo 1. E foram acabados o céu e a terra. Vayehu Lashamayim ve'aretz. Iniciais, né, de Vav, Rei, Vav. Então, em vez de falar Vav, Rei, Vav, se fala Vayehu Lashamayim ve'aretz. Mas aí tem uma alusão embutida. Pode-se achar uma alusão embutida dentro disso, que a gente pode chamar de uma ocorrência aleatória. Nós podemos achar um sentido. Que essa tríade, essa formulação, essa combinação Vav, Rei, Vav, simbolizada por... Já que eu não posso soletrar, então eu falo Vayehu Lashamayim ve'aretz, é uma das possibilidades, eu estou dando exemplo. Tem outras possibilidades. Remete a... Quando é que isso foi dito? Vayehu Lashamayim ve'aretz. E foram acabados o céu e a terra. Isso foi dito no final do 6º dia da criação, num estado de pureza muito grande, ainda com o homem criado, a imagem e semelhança. Só depois teve o relato do homem criado do pó da terra, né? Só depois foi plantado o jardim. Quer dizer, foi num estado de pureza muito grande, um estado original, ancestral, primevo, né, paradisíaco, de beatitude. Então, é aquela forma de investigação que se faz, mas com fonte, com relação, com fundamentação, e não uma convenção estabelecida de forma aleatória, justamente para não profanar o sagrado. Eu vou deixar aqui um pouquinho a oração que eu falei para vocês, para finalizar, né? Do cabalista italiano, Rabbi Menachem Azariah. Adonai Elohei Yeshuati, Yom Tza'avti Balayla Nigdecha, Luleh Emanti Lirot. Está recitando cada versículo, e dentro de cada versículo tem a palavra Adonai e tem as 3 letras. Você está dando para ouvir. Eu vou abaixando aqui e vou dando tchau para vocês. Até o próximo vídeo. E pedindo, se esse vídeo fez algum sentido para você, se ajudou de alguma maneira, curte embaixo, tem um like, tem um joinha e compartilha. Muito obrigada e até o próximo vídeo.